20 do livro de 2 Crônicas, versículos 13 a seguir. Diz-nos assim a palavra do Senhor, versículo 13, capítulo 20. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Em outras traduções diz: essa peleja não é vossa, mas do Senhor. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Nós queremos aqui tornar público a nossa gratidão a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede e por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, neste campo eclesiástico, na vida de cada companheiro, cada obreiro nesse tão abençoado ministério. Nós queremos louvar a Deus pela vida de minha esposa, da família, dos meus pais, todos os irmãos, todos os amigos, agradecer aqui as orações que os irmãos têm feito em nosso favor, o apoio, a forma como vocês têm me recebido nessa posição onde Deus tem confiado a nós. Dizer aos irmãos que nós estamos felizes, alegres com o Senhor Jesus e estamos bastante animados, estamos com duas expectativas. Diz que Deus já tem trabalhado, o Senhor vai continuar trabalhando em nossas vidas, bem como também na direção desse trabalho. Queremos aproveitar o momento, pedir que os irmãos continuem orando, os irmãos continuem unidos para que possamos usufruir de tudo aquilo que Deus ainda tem por realizar nesta cidade. Sabemos que não são coisas poucas, não são coisas pequenas, mas há uma promessa do Senhor dizendo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é o que Deus tem reservado para todos nós. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os presentes, dos irmãos também internautas que estão aí assistindo pelo site da igreja, pelo Facebook, e temos por certo que a bênção do Senhor vai alcançar os irmãos também que estão aí ouvindo, participando deste culto
através da internet. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos, é uma palavra bastante simples, bastante conhecida, objetiva, mas eu tenho por certo que o Senhor irá falar nos nossos corações, iremos sair daqui mais crentes, mais fortalecidos e certo da nossa vitória. A história aqui, ora lida, parte dela, diz-nos respeito de um rei por nome Josafá, em que a história bíblica vai nos revelar que este homem, ele teve vários pontos positivos na sua vida, no seu reinado, por que não dizer no seu ministério. A Bíblia diz que ele é filho do rei piedoso, rei Asa, e que Josafá também andou aí pelos caminhos, né, deixado pelo seu pai, pelo legado espiritual deixado pelo seu pai. A Bíblia diz, né, ou melhor dizendo, se nós atentarmos para um estudo criterioso da palavra do Senhor, nós vamos ver que este homem está classificado entre os 7 melhores reis mencionados na Bíblia, ocupando aqui a 4ª posição. Porém, a Bíblia diz que, como homem também, como todos nós, não era perfeito e teve um momento de vacilo quando faz aliança com o rei Acabe, o rei que era ímpio, e por causa dessa aliança o mesmo quase perdeu a sua vida. Porém o Senhor lhe deu livramento, e a gente olha, dentre muitas lições, a humildade que o rei Josafá teve quando repreendido pelos profetas do Senhor. Ele reconheceu o seu erro e voltou atrás, né? Pediu perdão. Portanto, nessa introdução desta mensagem, até porque o capítulo 20, no verso 1, diz: depois dessas coisas, depois de tudo isso que nós relatamos, né, ele foi próspero, porém, depois dessas coisas, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, né, e os meunitas, eles vieram para fazer guerra contra Josafá. E aqui fica explícito, fica claro, que não obstante nós sermos ou procurar ser fiel a Deus, procurar fazer as coisas com fidelidade ao Senhor, isso não nos brinda, isso não nos isenta de sermos provados. Isso não anula a possibilidade de termos adversidades. Esse relato anula totalmente qualquer assunto de uma teologia falsa, de que o crente, de que o cristão, de que o fiel a Deus, ele não passa por prova, de que se ele passar, ou ele está em pecado, está em falta com Deus, então logo no pensamento de alguns não pode ficar enfermo, não pode passar nenhum tipo de prova. Mas nós vemos aqui, como eu disse, um homem que foi fiel a Deus. A Bíblia até mesmo fala de um relato do próprio profeta Eliseu, que vai reconhecer a vida piedosa deste homem. Quando Eliseu é chamado para profetizar, e quando ele aparece, ele usa a expressão ao rei Jorão, que se não fosse por causa de Josafá, servo do Senhor, ele nem estaria ali. O que identifica o respeito, até mesmo do profeta, pela vida do rei Josafá, que tinha atendido o apelo, o convite,
não pelo rei ímpio, Jorão, mas sim pelo rei Josafá. E nós vemos aqui que agora ele está com uma dificuldade. E a Bíblia diz que vieram alguns e avisaram ao rei Josafá. Trouxeram uma notícia que com certeza Josafá não estava esperando, até porque ninguém na sã consciência fica esperando por situações adversas, mas esta notícia chega até o rei Josafá, dizendo que uma grande multidão está vindo contra ele. E o texto bíblico vai dizer que Josafá, ele teme diante da notícia. E essa situação é comum na vida de qualquer ser humano. Todos nós que estamos aqui, salvo se tiver alguém que não é deste mundo, algum extraterrestre, mas todos nós que estamos aqui já tememos alguma coisa. O próprio Jó, que era um homem temente a Deus, um homem íntegro, que se desviava do mal, certa feita ele diz: o que eu mais temia me aconteceu. A dificuldade, o problema, não está no temor. Todos nós temos medo, seja de uma coisa ou de outra, é comum nós termos medo. Mas o ensino aqui é que, não obstante termos medo, sermos passivos a isso, nós precisamos lutar contra o medo. Nós precisamos reagir contra o medo. Nós não podemos nos entregar ao medo, às dificuldades, às adversidades que sobrevêm a cada um ser humano enquanto nós estivermos nesta terra. Isso é tão verdade que o próprio Senhor Jesus, em João, capítulo de número 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Satanás, através desta palavra, desse sentimento, medo, tem escravizado muitas pessoas. Tem pessoas, hoje na atualidade, não são poucas, que têm até o chamado síndrome do pânico. Mas aqui nós vemos que, diante de uma situação tão terrível, que provocou medo na vida deste homem de Deus, ele vai nos ensinar que no momento da adversidade, mesmo que as notícias nos trazem pavor, nos trazem medo, nós temos um socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia Sagrada diz que Josafá, ele sente medo e ele vai fazer a coisa certa, ele vai decidir diante desta dificuldade, diante desta aflição, diante do medo, ele vai fazer a coisa correta, ele vai buscar ao Senhor. Não tem coisa melhor do que quando, no momento de dificuldade, no momento em que o medo bater a sua porta, e eu quero já lhe parabenizar nesta noite, porque você está no lugar certo, porque a luta, a notícia, quem sabe que chegou para você hoje, ela não foi muito boa, mas você veio no lugar certo, veio buscar a pessoa certa, veio contar a pessoa certa a sua dificuldade, e tenha por certo que nesta noite você não sai daqui com este problema, esta dificuldade, sem uma solução, mas o Senhor entrará com a providência e você terá um testemunho para contar. Quantos creem assim? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor.
ele buscou o Senhor. A maior dificuldade da nossa geração, da igreja do século 21, dos cristãos, dos crentes, é não entender que nesses momentos de dificuldade não é para nós nos afastarmos de Deus. Na realidade, toda luta, na realidade, toda aprovação, ela tem um efeito pedagógico. O Senhor sempre terá algo a nos ensinar quando permitir que uma prova venha sobre as nossas vidas. Então eu quero que você seja profeta de Deus, e no início dessa mensagem, não é meu costume, mas eu sou tocado por Deus para que você faça isso. Diga a essa pessoa: essa prova não vai te matar. Esta prova não será o teu fim, mas essa prova vem com efeito pedagógico. Deus vai se revelar através desta prova e o nome dele será glorificado. Muitas das vezes nós encontramos crente que no momento da prova, a gente com a pouca conhecimento, a pouca experiência que temos como pastor de igreja, e tem gente aqui que tem mais experiência do que eu, sabe que às vezes as pessoas não têm dificuldade de adorar a Deus no momento em que está tudo muito bem. Mas quando a prova ela aparece, a dificuldade aparece, elas somem das congregações. E aí você vai visitá-las, ou você encontra elas em qualquer lugar e você diz assim: meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo? E aí a resposta é sempre a mesma: ah, pastor, é o vento, é a dificuldade, é o vale. E nós entendemos pela Bíblia Sagrada que só há um meio de nós vencermos. Eu sempre cito o Salmo de número 23, por ser bastante conhecido, que diz que o Senhor é o meu pastor, que nada me faltará, que o Senhor me faz deitar em verdes pastos, que o Senhor me guia mansamente às águas tranquilas, que o Senhor refrigera a minha alma. Mas também o salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Aleluia! Atente para isso. O Senhor, como nosso pastor, existem momentos da nossa vida em que o salmista diz que Ele nos faz deitar em verdes pastos, que Ele refrigera a nossa alma. Mas também tem um momento em que o salmista diz: ainda que eu deitasse, é isso? No vale da sombra da morte, ainda que eu parasse no vale da sombra da morte, é isso? Ainda que eu assentasse no vale da sombra da morte, não. O salmista diz: ainda que eu andasse. Ou seja, o vale pode vir sobre a nossa vida, mas nós continuamos andando ainda que pelo vale. E na medida que nós andamos no vale, o vale vai ficando para trás. E sabe o que é bom disso? Quando nós entendemos e caminhamos no meio do vale, tem uma mesa que nos espera, uma mesa preparada,
o vale não vai te destruir, porque o salmista diz que depois do vale tem uma mesa, e eu nunca vi morto participar de mesa. Você não deu glória a Deus porque você não entendeu. Se existe uma mesa após o vale, Deus vai fazer você vencer o vale, porque tem uma mesa te aguardando. Tem mesa preparado para você. Continua caminhando. Tem porção dobrada do Espírito Santo, tem óleo que vai vir sobre a sua cabeça depois do vale. E as pessoas não entendem esse processo, até porque não tem vida cheia do Espírito Santo. Não tem vitória, não tem plenitude do Espírito se não vencer o vale, se não passar pelo deserto. Já ouvimos quantas vezes dizer, precisamos entender, o deserto é a faculdade do crente. Ninguém consegue alcançar a bênção divina se não passar pelo vale, pelo deserto. O próprio Senhor Jesus não escapou do deserto, mas a Bíblia diz que ele foi impelido, ele foi empurrado pelo Espírito Santo para o deserto. Não foi o diabo que o levou para o deserto, mas foi o próprio Espírito Santo que o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tenha essa certeza: se o Espírito Santo te levou para o deserto, ele te dará vitória. Você não vai morrer neste deserto. E a Bíblia diz que ele vai para o lugar certo, ele vai buscar a pessoa certa, ele vai buscar o Senhor. Quantas das vezes nós compartilhamos os nossos dilemas, as nossas dificuldades, até mesmo às vezes com pessoas que são ímpias, que são incrédulas, e esquecemos de lançar as nossas ansiedades ao Senhor, esquecemos de fazer conhecidas nossas dificuldades através da oração aos pés do Senhor. Josafá, no meio do seu temor, ele decide buscar ao Senhor, e ele vai fazer uso de uma arma, a qual Paulo diz que nós, como cristãos, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, ele diz que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para desfazer todas as obras do diabo. Josafá, ele vai tomar uma decisão, ele vai partir para cima com a arma do jejum, ele vai jejuar. E atente para isso aqui, meus irmãos. Essa palavra, às vezes, claro que tem gente que fica bravo, né? Parece que fica invocado quando a gente fala que tem que orar e jejuar, porque ele diz que já ora e jejua. Mas essa arma, para muitas igrejas, para muitas pessoas, já foram deixadas de lado. Mas nós vemos ela, a importância dela para alguém que queira estar dizendo: esse texto está no Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus diz que existem castas de demônios, que elas são expelidas, elas só saem com jejum e oração. Capítulo 6 de Atos dos
apóstolos, a Bíblia diz que a igreja estava reunida em jejum e oração, porque havia necessidade de escolher mais pessoas para o ministério. E não se escolhia ninguém sem jejum e sem oração. Enquanto eles jejuavam, eles oravam, o Espírito falava. Quem deveria ser separado? Quem deveria ser escolhido? Se nós orarmos, até porque a oração é o fôlego da alma. E gosto que você ou não gosta de crente que não ora, é crente morto. A não ser que você me prove que alguém consegue viver sem respirar. Se a oração é o fôlego da alma, se deixamos de orar, perdemos o fôlego. E aí nós estamos mortos. Me lembrei de uma palavra sua. Cadê o pastor Valdir? Vi ele por aí, está para cá. Vivo. Não vivo morto. O crente tem que estar vivo. E tem muita gente que está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. E o cristão tem que estar vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Somente os vivos. Porque a Bíblia diz que os mortos não podem adorar a Deus. É somente os vivos que adoram o Senhor. A oração é algo que deve fazer parte, não é algo opcional. É isso que nós precisamos entender. Não é como você vai comprar um carro e diz assim: tem os opcionais aqui, você escolhe. Não é opcional. É uma questão vital. Ou a igreja ora, ou o crente ora, senão não tem vitória. Eu ouvia isso desde quando eu era adolescente. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Agora, atente para essa simples ilustração que eu vou fazer. Algo compreensível de todas as pessoas. Você sabe que tem um correio do modo tradicional. Assim? O modo tradicional. Hoje tem o Sedex. E tem até o Sedex 10, é isso que eu falo, né? Que é o mais rápido. Então, quando você não tem pressa de algo, ou você não quer pagar mais caro, você diz assim: vai no tradicional mesmo. Assim? Até porque para ter mais rapidez você paga um preço, porque vai para balança o negócio. Agora entenda isso, uma visão, um entendimento meu, de que quando nós oramos, nós estamos no correio tradicional. Estamos orando. E chega lá. Aí dá-se a entender que lá no céu não tem pressa do seu pedido. Mas quando nós oramos e quando nós jejuamos, nós estamos dizendo aos céus que nós temos pressa, que nós vamos pagar um pouquinho mais caro. E com certeza, quando a igreja ora e jejua, não tem demônio, não tem inferno, não tem potestade, não tem nada que possa emparar a marcha da igreja de Cristo na terra. Oração e jejum. Jejum e oração. Ele vai jejuar. Ele vai para o templo. É bom falar isso aqui, né? Somente por causa da internet. Tem muitos crentes desigrejados hoje. Tem muita gente que adotou uma falsa doutrina que para adorar a Deus não precisa estar na igreja. Mas todos os personagens da Bíblia que eu vi passar
Por exemplo, vou falar de coisas bem simples para você entender. Como o evangelho é simples. Ana estava angustiada. Mas Ana estava orando aonde? Na igreja. Estava na igreja. Ana estava orando na igreja. Ezequias, diante de uma ameaça do rei Senaqueribe, a Bíblia diz que ele pega a carta e vai ao templo, à igreja, orar e apresenta a Deus. E quando ele apresenta a Deus, vem a notícia do profeta que diz: Ezequias, esta carta chegou no endereço errado, porque Senaqueribe não está falando contra ti, mas Senaqueribe está falando